Olá, pessoal, mais uma entrevista do Projeto Biblioteca Humana em várias praças dessa cidade. Hoje a gente está aqui na Praça Mira Sideretti, num lugar bem estratégico ao lado do Arquivo Histórico de Joinville, na frente do Museu Arqueológico de Joinville, Museu de Sambaqui, Casa da Cultura. Então, é uma quadra bem interessante para a gente entrevistar a Tere Barbosa sobre esse tema Joinville pré-histórica. A Tere, né, formada em História, trabalha como assistente cultural, como eu também, né, somos colegas dessa atuação no Museu Arqueológico de Sambaqui. Então, Tere, conta um pouquinho sobre você, sua formação, o que você faz, para você entender quem é a Tere. Eu sou a Tere Barbosa, Sim. Sou formada em História Sim. Pela Universidade de Joinville, a Univille, e sou funcionária pública vai fazer 15 anos. Esses 15 anos no Museu Arqueológico? No Museu Arqueológico, 15 anos. E durante 2 anos eu fui estagiária na Estação da Memória. Uhum. E como que, agora entendendo a questão da arqueologia, quando a gente fala de pré-história, a gente pensa em arqueologia, né? Qual que é a temática do Museu Arqueológico e qual que é a tua atuação dentro do Museu Arqueológico nestes, né, mais de 10 anos trabalhando com essa função? Então, o Museu Arqueológico Sambaqui, apesar do nome, né, Museu do Sambaqui, muita gente liga ele totalmente e só a esse sítio arqueológico. Ele não é um museu que trabalha só com o Sambaqui. Então, o museu, ele é uma referência no país e fora do país em arqueologia. Verdade. Na pesquisa científica, na área arqueológica, recebe pesquisadores do mundo inteiro, do país inteiro. Então, ele está aberto, tem uma reserva técnica de 100 mil peças, né, aproximadamente, com diversos tipos de acervo. Então, o nosso acervo ele é humano, cerâmico, cestaria, lítico, faunístico e etnográfico. Então, certo. É uma riqueza de acervo muito grande. E as pessoas ligam muito a Sambaqui, mas nós trabalhamos com outros povos também. Então, a própria exposição do museu, ela mostra isso. Cada vitrine é uma mostra do que nós temos à disposição dos pesquisadores. Perfeito. O tema dessa entrevista é Joinville pré-histórica. Esses materiais que existem nesse acervo são todos de formações humanas que aconteceram aqui em Joinville há muitos milênios atrás? Da onde que vem esse acervo? Então, esse acervo, ele, a maior parte, talvez, seja oriundo de sítios arqueológicos tipo Sambaqui. No entanto, eles não são só da região de Joinville. Perfeito. Tá? Nós temos material arqueológico do Paraná e outros lugares de Santa Catarina também. Mas a maior parte do acervo é de Joinville? Grande parte é de Joinville. Então, falando de pré-história, né, das perguntinhas que estão aqui na minha cabecinha. Quando a gente fala de pré-história, né, a gente colocou Joinville pré-história, Joinville pré-histórica, né? Mas esse termo, né, existe história antes da história. Como assim? Como assim antes da história? Porque pré-história dá essa ideia, né? Pode ser antes da história, mas a história não é sempre, né? Tudo que aconteceu é história. Você como formada em história, né? O que define o que é pré-história, o que é história, e se esse termo, Joinville pré-histórica, cabe ou está equivocado? Olha, esse termo pré-história era usado há algum tempo para definir as populações, né, antes e depois da escrita. Sim. Né? Não se usa mais. Perfeito. Né? Tudo que o homem produziu, tudo que está relacionado ao homem, a sua forma de viver, de pensar, ela é história. Né? Então, quando a gente fala, a gente pode falar uma Joinville pré-colonial, né, que fica mais... quando a gente fez, né, a gente criou o projeto, a gente botou Joinville pré-histórica, porque isso é o senso comum, a gente coloca, a pessoa vai entender. São dos povos que viviam muito tempo atrás. Como é que eu posso dizer? A grande população vai entender, né? Pré-história já, então é bem antigo. Que é anterior às colonizações germânicas, né? Mas, se você for parar para pensar, né, não existe anterior à história e depois da história. Não. A história é desde que existe ser humano se diz história. Porque antigamente, né, inclusive isso era um dos conteúdos que quando eu trabalhava a história da arte, eu falava, né? Se considerava história a partir da escrita, porque se diz que história é aquilo que está registrado, mas esse conceito já não existe mais. Não existe mais.
Então, nós temos uma história muito rica, antes da colonização, antes de ter, né, a colônia Dona Francisca propriamente dita, porque se olha muito a história a partir da criação da colônia, Joinville era um lugar ocupado por diversos grupos, né, em diferentes tempos. Então, existe uma história dessa terra, uma história desse lugar, uma história desse espaço, né? Porque nós temos, a cidade comemora o seu aniversário, dia 9 de março, 172 anos, mais de 170 anos, né? Como sendo, né, a partir daquela data, a bendita chegada da barca colou, toda uma história, né? Toda uma lenda fundadora, né? Porque tem muito de lenda, né? Lenda é aquilo que lenda é aquilo que mistura realidade com ilusão, né? Porque muita da coisa a gente sabe que é muito romanceado, né? E se conta a idade da cidade, 170 anos, 170 e alguma coisa. Mas a cidade é muito mais antiga, né? Essa data é a data de quando chegaram os alemães, é isso? Os europeus. Quando a gente fala alemães, né, a gente tem que entender que a Alemanha, a Itália não estavam unificadas, então quando aqueles europeus chegaram aqui, naquela época era diferente. Eles não vieram da Alemanha, né? A Alemanha não existia assim como hoje nós vemos como Estado, nação. E aí chegam, então, suíços, noruegueses, enfim, a gente pode dizer alemães, mas germânicos, né? Uma mistura de povos europeus que veio para cá. E até o Dilney escreveu sobre isso, várias pessoas escreveram sobre isso. Então, não é errado dizer que a história de Joinville, né, como Joinville, como colônia, é naquele momento ali. O que não pode é ser uma negação ou um apagar de tudo que esse território, que foi vivido nesse território anterior a isso. Né? Nós estávamos falando sobre os alemães. Então, a colonização que veio, né, há mais de 170 anos, essa colonização europeia dos, então, germânicos, porém, Joinville já tinha pessoas que vinham da Europa, né, a questão dos portugueses, os portugueses já viviam aqui antes, né? Então, nós tínhamos já aqui em Joinville uma população lusa, né, nós tínhamos afrodescendentes, e nós temos também uma ocupação pelos povos originários, que é bem anterior a isso. Sim. Né? Então, alguns bairros de Joinville, eles já eram ocupados, por exemplo, o Iririú, Paranaguá-Mirim, Cubatão, eles já tinham uma população. Lembrando que Joinville pertencia a São Francisco. Perfeito. Né? Então, eles chegaram aqui em 1851, mas existiam outros grupos já vivendo aqui. Né? Então, assim, eles não foram os primeiros europeus que chegaram aqui, que essa é a ideia que dá, né? Joinville era um matão, tinham os seus nativos, chegaram os alemães e desenvolveram tudo. Não é isso. Então, tinham outras pessoas aqui, existiam fazendas, né? Existiam os negros com os portugueses. Isso, e pessoas em situação de escravizados, né? Também tinha aqui as pessoas de origem lusa e seus... É interessante também, né? Como assistente cultural, tive a oportunidade de trabalhar no Museu de Imigração, existem maquinários lá que, inclusive, a informação que a gente tem, eram tocados por mão de obra escrava, que aconteceu em Joinville, né? Que é coisa que não se fala. Mas anterior a essa vinda, tanto dos portugueses, das pessoas negras escravizadas e dos germânicos que marcaram a data de início da cidade, né? Que eu sempre falo, o aniversário da cidade é o aniversário da colonização germânica, porque a cidade é muito anterior. Desde quando existe, a partir das pesquisas arqueológicas, relatos de formações humanas em Joinville? A história de Joinville, a ocupação humana de Joinville vai há 10 mil anos. Então dá um resuminho pra gente. Porque as pessoas não estão, tipo, há 10 mil anos atrás já haviam seres humanos aqui. Então, nós tínhamos os sambaquianos, e durante muito tempo se pensou, de fato, que eles eram as primeiras populações que ocuparam o espaço. Inclusive, denominou o museu, né? Denominou o nome do museu. Mas teve uma escavação no aterro sanitário, que mostrou... Aonde? No aterro sanitário aqui de Joinville.
que mostrou um sítio de caçador-coletor de 8.000 anos. Que a gente fala de tradição umbu, né? Sim. Então, essa que é anterior ao Sambaqui. Então, assim, provavelmente eles passavam por aqui, existiam acampamentos aqui de caçador-coletor, desses grupos anteriores aos sambaquianos. Né? Então, esse sítio do aterro sanitário, ele é muito interessante para mostrar já essa ocupação, né, por esses grupos que já andavam. Que era, se for pensar na forma geográfica, o que se considera Joinville. Joinville. Legal. E essa situação dele estar no aterro sanitário? Não existe o problema, porque aterro sanitário, lixo, já fiquei pensando, né? Não, mas aí, quando acontece isso, né, em uma obra que se detecta um sítio arqueológico, perfeito, se para naquele momento, teve uma pesquisa ali, salvamento daqueles objetos, perfeito, né, um relatório da pesquisa. Aquele espaço ele fica protegido. Foi protegido, perfeito. Foi analisado. E existe lá ainda aquele sítio? Eu não sei te dizer. Tá. Não foi pelos nossos arqueólogos, pelas nossas arqueólogas. Entendi. Por um arqueólogo chamado Marco Di Masi. Né, ele não é daqui, mas foi feita uma pesquisa bem interessante, né, a partir desses artefatos que foram encontrados ali. E aí, depois, a gente tem o que que aparece mais na cidade, né, uma coisa que é muito evidente, é a ocupação por esses povos que a gente chama de povo sambaquiano. Perfeito. Então, é interessante das pessoas entenderem que o povo nós chamamos de povo sambaquiano. Então, esse homem que ocupou, né, essa região, nós chamamos de povo sambaquiano. O Sambaqui é um sítio arqueológico. Perfeito. Então, é a materialidade, né, são as evidências que eles deixaram aqui, porque às vezes a gente confunde o Sambaqui com o homem, né? E o Sambaqui é um sítio arqueológico que é tipo um sítio arqueológico artificial, uma coisa assim? Ele é uma construção. Perfeito. Tá? Não é uma coisa natural. Não. Então, os sambaquis, eles são construções intencionais. Perfeito. Né? A palavra sambaqui significa amontoado ou monte de concha. Esses montes de concha, esses morros de concha chegavam a quase 40 metros de altura. Desculpa interromper aqui, às vezes até tem algumas formações geográficas que as pessoas acham que é um morro, então quando vai ver é um sambaqui. Isso, porque começa a nascer coisa por cima, isso. Acha que é da natureza, mas não, foi um homem lá há muito tempo atrás que construiu aquilo. Claro que não é uma construção de que se pensava, vamos fazer um sambaqui e fazia em um mês, né? Ela era uma construção de anos. Né? Então, enquanto eles ocupavam, aquele espaço, eles iam colocando as conchas, né, misturada com outros elementos da alimentação, por exemplo, da caça, da pesca. Então, tem muitos outros de peixe, pesca. Assim vai descobrindo o que eles comiam, daí vai descobrindo, vai remontando um pouco como é que eles viviam. Então, o sambaqui, Soraya, é como se fosse um grande baú. Perfeito. Que eles foram guardando aquilo que fazia parte do dia a dia deles, como alimentação, os artefatos e o sepultamento. Mas você fala que é um amontoado, né? É como se eles estivessem jogando fora e vai amontoando? Mas eles iam... A gente não pode assim, jogando fora e amontoando. Eles iam depositando ali de uma maneira intencional. Perfeito. Então não era, eu vou jogar fora, vai ser o meu lugar de descarte. Nesse montinho que eu vou jogando as coisas. Eles colocavam ali de uma maneira intencional. Perfeito. Inclusive os seus mortos. Dá para entender que como as coisas estão depositadas tinha um certo sentido. Sim. Perfeito. Então aquilo tinha um significado. Ok. Porque também isso é uma conotação que às vezes também a pessoa entende, né? Era um amontado de costura ali, eles iam jogando as coisas. Não, foi jogado, mas aquilo, se for analisar as camadas, como é depositado, tem uma intenção. De uma maneira que fazia sentido para eles. Então a gente entende que esse povo que viveu aqui, os sambaquianos ou os anteriores aos sambaquianos, eles tinham, então, como é que eu posso dizer? É complicado a gente usar determinadas palavras, né? Que a gente fala que o ser humano é um animal racional, não fala? Existe uma certa tecnologia e tal, mas como existe uma intenção, você vê que existe um porquê, você vê que existe um sentido, então eles tinham uma certa... Eu não quero dizer que eles eram inteligentes e os outros eram burros, o termo que eu quero dizer, mas que então eles tinham uma certa compreensão do que estavam fazendo, existia uma cognição naquilo, então eles já tinham, então não era um povo, entre aspas, selvagem,
Era um povo que tinha um entendimento, eles tinham uma separação, então a gente pode dizer que era uma civilização? Pode. Olha, quando a gente fala, aqui a gente está falando as palavras certas para não ser cancelada. Quando nós falamos de sambaquiano, nós falamos de seres humanos. Perfeito. Certo? E uma das coisas que nos faz humanos é que nós damos sentido às coisas. É isso que eu queria. Nós criamos a cultura. Perfeito. O ser humano é um ser social, cultural. Certo? Isso que nos diferencia. Perfeito. De outros animais. Né? Nós somos racionais. Então, assim, a mesma racionalidade, a mesma capacidade cognitiva, a mesma inteligência que nós temos, ele tem. A diferença... Mas daí era organizado para aquele contexto, forma, né? Com outros sentidos, com outros significados, de outra forma de viver, no outro tempo. Isso. Quando eu passava sobre a história da arte para os meus alunos, a gente falava sobre as criações artísticas rupestres, né? Que a gente acaba... A gente, né? Quando eu falo a gente, eu falo do senso comum, né? Botando como menor. Eles eram das cavernas, eles eram primitivos, só sabiam fazer daquele jeito. Eu falei, não, mas é que, é como tu falou, tinha um entendimento, tinha uma inteligência, mas existia um contexto, então não havia necessidade também deles desenvolverem, às vezes, algumas habilidades que nós temos, se no contexto não havia necessidade disso, né? Então, eles, possivelmente, se tivessem sido apresentados a um contexto mais sofisticado, teriam desenvolvido formas de entendimento, né? Então, se a gente para pensar, eles tinham tudo que eles precisavam. Perfeito. Então, eles estavam num ambiente que tinha comida, tinha água, tinha clima bom. O Joinville, para essa época, era um espaço, assim, bem, como é que eu posso dizer? Era um espaço muito positivo, assim, para desenvolvimento humano, assim. Tinha comida. Todas as condições ideais para que alguém ocupasse. Esse povo do Sambaqui era um povo nômade? Não. Então, justamente por isso, porque aqui realmente era um lugar interessante para se firmar. Joinville tinha uma condição boa na natureza. O clima geográfica era uma condição favorável. Tinha os moluscos, os bancos de concha, provavelmente, uma grande quantidade de molusco. Está perto do mar, perto da floresta, perto do mangue, onde eles conseguiam todas as suas sobrevivências. Quando vocês fazem análise, vocês analisam também a alimentação deles, né? Era uma alimentação diversificada. Eles eram caçadores, coletores, pescadores. Perfeito. Né? Mas com ênfase no mar. Então, era uma população... Então, esse povo que habitava, o que a gente entende geograficamente como Joinville, era um povo que estava mais perto de Baía da Babitonga, mais perto da onde é próximo do mar. Então, não tinha esses povoados aqui onde a gente entende centro da cidade. O sambaquiano, então a gente tem que entender que é uma população que ocupou a costa brasileira. Perfeito. E não foi só Joinville. Sim, tem São Paulo também, né? Eles ocuparam a costa. Então, é uma população da costa, é uma população do litoral. Mesmo que a gente encontre Sambaqui um pouco mais afastado do litoral, a gente tem que entender que essa geografia mudou. De 5 mil anos, de 6 mil anos, ela mudou um pouco, né? Mas é um povo que estava muito ligado à questão da pesca, né, do mar, caçavam e coletavam, tá? Os sambaquis, por muito tempo, se define o que era o sambaqui, né? Por que eles construíram o sambaqui? Porque a gente olha aquele monte de concha e pensa, por que alguém vai querer construir um morro desse? Então, aquilo que eu falei, né? Às vezes as pessoas entendem que era só uma montada de coisa jogada fora. Mas o sambaqui era um lugar que poderia servir de moradia, inclusive. Então, isso a gente fala muito no museu sobre isso, que era um lugar que servia também de moradia. Tu vai pensar que eles ocuparam regiões perto de Mangue, né? Região de Manguezal, dava uma proteção. É um lugar que protegia, de certa forma, de marés, enfim. Geograficamente, eles transformaram, mudaram a geografia do lugar, porque quando você constrói um morro de 30 metros e não era só um, eram vários desses morros. Quantos desses amontoados, assim, né, chamados de sambaqui, existem aqui na região de Joinville? Aqui em Joinville hoje, documentado, 41. Assim, 41. 41 documentados. Na Baía da Babitonga são quase 200. É que a Baía da Babitonga também ultrapassa os limites de Joinville, né? Sim. Mas para você imaginar a quantidade de sambaqui que tinha, a gente precisa voltar um pouquinho
e ver que os sambaquis eles foram explorados comercialmente. Pois é, eu ia perguntar sobre isso também, né? Que tem a Parque da Caieira lá, que remonta um pouco essa história, né? Pode contar um pouquinho? Porque o entendimento de que isso era um sítio arqueológico também é novo. Novo, teoricamente novo. Né? Mas os sambaquis eles foram muito usados para calçamento de rua. Sim, por causa do cal da concha, né? Da concha. Eles foram usados para a fabricação de cal de uma maneira muito efetiva, né? E tanto tem os fornos lá no Parque da Caieira, que era justamente para pegar as conchas do sambaqui e transformar em cal. Isso, né? E não era só o Parque da Caieira que existia. Então existiam várias caieiras, né? Uns com fornos, outros não. Mas se a gente for pensar que eles foram... o tempo de exploração, a gente não consegue nem mensurar, porque foi bastante tempo. E tinha sambaqui para todo esse tempo de exploração. Porque isso só parou com a Lei de Preservação dos Sítios Arqueológicos em 1962. Agora, você imagina o tanto de sambaqui que tinha. As caieiras funcionaram por quantos anos? Décadas, assim? Décadas. Então, muita coisa que poderia ter sido explorada arqueologicamente se perdeu. Tá? Então, foram anos explorando esses morros, não só aqui, em todas as regiões que tinham sambaqui. Então, em alguns lugares tinha sambaqui, mas as pessoas, a população nunca nem vai saber que esses sambaquis existiram lá, porque eles foram destruídos, né? Então, a formação das cidades, se a gente pensar no Brasil, começa pelo litoral, e aí você vai usando para construção, para calçamento, para aterro, e eles foram sendo destruídos. Né? Então, hoje a gente tem 41 sítios aqui em Joinville, que são protegidos por lei federal, eles pertencem à União. Tem aquele lá no Iririú, né, que é bem importante. Temos 7 na área urbana, que é o Rio Comprido, na Ponte Serrada. Nós temos o Morro do Ouro na Ponte do Trabalhador, e daí as pessoas convivem com o sambaquis e às vezes não sabem. Pois é. Mas ali... Porque é um morro imenso, não é um morro imenso, né, 40 metros. Tem o Guaíra. Isso, o Guaíra. No Aventureiro, no Espinheiros, né, nós também temos no Cubatão, enfim. Aqui tem vários lugares que existem sambaquis. E os sambaquis, eles são acervos do museu. Tá. Existe lá mas eles são no campo externo, mas é um acervo do museu arqueológico. Acervo inscrito, ele está lá. Então, assim, então ele tem um tombo. Tem. Perfeito. Então ele é cuidado, historiado. A Joinville tem o privilégio de ter um museu do sambaqui. Então... Que é um museu, inclusive, que é referência nacional. Lembro que foi para o Rio de Janeiro, lá alguns anos atrás, no Centro Cultural Banco do Brasil, tinha uma exposição do Museu Sambaqui de Joinville. A gente vai para o Rio de Janeiro ver coisas de Joinville. Aqui no passado também. Porque ele é referência nacional, né? Então, o museu, ele é um centro de pesquisa. Ele tem um acervo muito importante para entender arqueologia, para entender o próprio sambaqui acontece no Brasil todo. Nesse espaço. Mas falando especificamente de Joinville, a gente falou que tinha a comunidade Umbu e comunidade? Comunidade Umbu? A gente chama tradição. Tradição Umbu. Grupos de tradição Umbu. Isso, que eram esses grupos. Que tinham um tipo de vida. Você sabe fazer tipo, uma cronologia? Que tipos de manifestações humanas existiram? E depois do sambaqui também tiveram outras, né? Próprios indígenas. Consegue remontar um pouquinho pra gente? A gente tem, né, Umbu ali 8 mil, 10 mil, passando, né, ocupando o espaço. Aí, dos sambaquis, a gente fala, né, entre 5 mil e 5.500 anos, que eles chegam aqui e ficam mais ou menos até 1.100 anos, 1.000 anos atrás. Perfeito. Né? Depois disso, nós temos 2 grupos, que são os que mais aparecem, né, que são os Guarani e o grupo G. Certo. Então, quando a gente fala de grupo G, a gente está falando de um tronco linguístico, então os Xoclém Caigangue, né? Porque o que se pensa é que os sambaquianos eles se misturaram, né? Eles encontraram esses grupos e acabaram se misturando, principalmente com o grupo G. A ideia que tem. E aí, desse encontro, surge uma nova cultura, um novo modo de viver. Quando os germânicos chegaram aqui, sambaquianos não existiam mais. Perfeito. Existiam os povos chamados indígenas. Que a gente chama de povos originários, né? Isso. Esses grupos estavam ali. É claro que quando esse grupo europeu chega, Soraya, existem conflitos, claro, existem, né, relatos de que
existiam grupos que faziam com que esses grupos se afastassem, então, e pessoas, né? A gente nota na própria formação dos bairros, né? Quanto mais fora do centro, a gente vê denominações mais semelhantes aos indígenas, né? Os nomes dos bairros, que eles foram jogados para a periferia. Eles foram indo, né? Foram perdendo espaço, foram indo se afastando. Quando a gente fala de conflito, existe um conflito que não aparece tanto, né, tão evidente, porque até já tinha outros grupos aqui antes dele, né? Então a gente está falando dos lusos que chegaram aqui. Quando a gente fala no Brasil, luso porque Portugal também não existia, né? Ou existia, mas era diferente, né? Mas é por causa que a gente tem que entender que a geografia era diferente, né? E tem açoriano, tem tudo, tudo vira português no linguajar. Mas já existiam outros grupos. Então, esses conflitos, eles não nasceram com os europeus que chegaram aqui. Com os germânicos. Esses conflitos surgiram a partir de 1500, quando começa a ocupação. E São Francisco é ocupado, efetivamente, desde 1600 e alguma coisa. É considerada a terceira mais e aí antiga. Você tem esses conflitos, que vai empurrando esses grupos mais para o interior, mais cada vez para longe. E aí depois existe, né, a concepção assim, que existiam pessoas que eram especializadas em afastar esse grupo, tratado como invasor, mas eles não eram invasor, porque a terra era deles, né? Porque aquele entendimento da época das navegações, cheguei aqui, não tem nada, esse lugar é meu. Agora, esse lugar é meu, quem está aqui está invadindo porque eu botei uma bandeira, esse lugar é meu. E aí ele é o invasor. Esse entendimento que existia na época das navegações. Quem está ali é invasor, mas ele já estava ali, né? Quer dizer, o dono da terra. Isso daí é uma constante, né? América Central, Estados Unidos, uma constante, né? Que os povos indígenas, tipo, os povos indígenas americanos praticamente não existem mais, né? Porque a questão do Velho Oeste, aquela briga, né? Botando o índio como malvado, o índio morava ali, né? Então isso é bem complexo. Então, assim, o dono da terra passa a ser tratado como invasor. Perfeito. Ele é o dono da terra, né? Então existiu esse conflito, existe o conflito na própria escrita da história, né? O que nós vamos tirar daqui, o que a gente vai colocar, como que a gente quer que essa história apareça. Porque também tem esse entendimento de propriedade, que é um entendimento que vem da Europa, né? Isso aqui é meu, eu tenho um papel, está registrado. Mas isso não é uma coisa que faz sentido num povo que nasceu ali. Eu não tenho um papel para dizer que essa terra é minha, mas ela é minha. Então é o conflito de entendimentos, né? Quando os europeus chegam, eles chegam impondo essa capacidade de entender, julgam os povos originários como inferiores, porque entendem que não tem tanta inteligência, mas tinham, né? Aquilo que a gente estava falando lá no começo. E foi bem complicada essa relação. Foi. Como houve a ocupação da terra, foi no país inteiro, foi complicado, né? A gente também tem que entender que tem muito isso, assim, ó. Eles existiram no passado e nós estamos aqui agora. Né? Tem muita essa coisa. Então, assim, existiam sambaquianos e existiam nós. Isso. Aí, não se lembra que entre o sambaquiano e nós existiram vários outros grupos que foram aniquilados. A terra ela vai sendo ocupada, né, por diferentes grupos. E que esses grupos estão entre nós. Sim. Os próprios indígenas, né? Então, a gente tem que lembrar disso, que eles não eram, eles são. Sim, né? A própria ideia de colonização é sempre falada como no passado, né? A colonização, o colono, as coisas coloniais, tudo num romance, assim, né? Como se fosse uma ruptura, né? Que não existe. Eles foram apagados, silenciados, né? Camuflados, você não aparece muito, por favor. Isso. Nós achamos que podemos dar voz a eles, então muitas vezes nós pegamos um objeto que é deles e damos o nosso sentido, aquilo que a gente acha que é. Né? Isso aconteceu nas questões das exposições, né? Sim, que os indígenas reclamaram que queriam as peças, e aí houve esse conflito, né? A gente que trabalha em museu, né? Não, mas se eu for dar essa peça para aquele povo, aquilo vai se deteriorar, porque eles vão usar nos rituais deles, mas na mente deles, esse negócio de preservar não existe, né? Isso é uma coisa que a gente tem. Né? E essa coisa do dono da terra, ela é muito desse homem, dessa concepção capitalista, né? Porque a visão de mundo, impor a nossa visão de mundo é muito uma coisa do branco, né?
Não olha isso vem de uma cultura, né? Foi a partir disso que veio o fascismo, foi a partir disso que veio o nazismo. Entender que alguém, um tipo de etnia se sobrepõe. Daí tudo degringola, né? Por quê? Porque eu não respeito a visão do outro, a forma de viver e pensar. Por isso que quando lá no começo perguntam, mas os sambaquianos tinham o mesmo entendimento, eles tinham racionalidade, né? Como... Escolhendo palavras para não ser cancelada. Cuidado. Mas é porque a visão de mundo, o modo de viver, o mundo de ver, o jeito de olhar as coisas e viver com essas coisas é muito diferente, né? Então, assim, aquilo que faz sentido para ele não faz sentido para mim. Então, eu quero que o meu sentido... Não significa que ele não tem inteligência, ele tem a inteligência necessária a ele. E o meu sentido, eu quero que o meu significado se imponha ao seu. Sim. Né? Eu acho porque eu entendo que o que eu entendo... Que deve ser a regra. Né? Então, quando a gente olha esses povos, a forma como viveram, a forma como vivem, né? Eles pertencem à terra, não a terra pertence a eles. Então, isso é interessante. Isso é muito interessante. Isso é interessante. Por isso que não tem essa coisa de fronteira. De acordo com a cultura indígena, né? Eu tive alguns contatos com outros projetos, outras ações que eu fiz. Eles entendem que eles pertencem à terra. Porque eles não têm essa separação. Árvore, água, pessoa, tudo é uma coisa só. Entendeu? Então, eu sou parte disso. E isso é uma coisa que o povo branco se desloca, né? Eu sou o ser humano e esse é o planeta que eu vivo. Ele se desloca, né? E a gente vê que nos povos indígenas, e isso em sua maioria, nos próprios povos indígenas norte-americanos, nos aborígenes, a gente vê que eles têm um entendimento que eles fazem parte de um todo, né? Por isso que a gente coloca, é sempre colocado, né, que eles são os grandes guardiões da floresta, eles são as pessoas que têm esse pensamento de ecologia. Se a gente tem um pouco de floresta hoje em dia, se a gente tem um pouco de natureza hoje em dia, porque é realmente um entendimento que a gente não vê nos povos brancos mesmo, né? Quando o valor... O povo branco trabalha na exploração, tem água financeiro. Né? E quando o valor não é financeiro, nós não conseguimos olhar para além dele. Né? Então, quando o sambaquiano ocupou a região, e a gente tem que pensar nisso, né? Que houve uma ocupação efetiva nessa região, e quando os europeus chegaram, estava uma natureza protegida, intacta, pronta para dar toda a sobrevivência, pronta para que o homem usufruísse dela com alimento, enfim. Não houve destruição, houve uma subsistência muito sábia, muito... O Krenak fala uma coisa parecida, né? Não sei se você chegou a ver. Sim. Que se o homem tivesse vindo cooperando, a gente teria ajudado, nós teríamos somado, né? Mas não chegou pensando nisso, né? Então, é outro entendimento, é outro modo de vida, modo de ver as coisas, de usufruir dos recursos que a terra nos dá, né? E hoje nós estamos sofrendo com um problema de escassez de recursos, a gente está vendo quanto tempo o ser humano vai conseguir sobreviver, mas ainda... Estamos na contagem regressiva, vamos ver, será que a planeta dura mais 10 anos? Onde que a gente pode explorar mais um pouquinho, né? Isso. Então, esses grupos, eles têm um entendimento muito diferente, né? Então, quando eu sempre falo com as crianças no museu, a gente fala muito isso. Eram seres humanos, como nós, que passaram por aqui num tempo diferente, num espaço que era um pouco diferente do nosso, viviam de uma forma muito diferente da nossa, e eu gosto de falar com as crianças que era a forma de viver e o tempo, porque crianças sambaquianas brincavam, choravam, tinham sentimento, casavam, não sei como que era o modo, né, ali de casar, porque a gente vive muito parecido, só mudou o contexto. Porque tem coisas que eles são humanos, que é humana, que é nosso, e que não importa o tempo que a gente vive, ele vai existir. E uma dessas coisas são os sentimentos. O sentimento, o comportamento humano, ele não muda. Né? Se você for pensar, toda a tecnologia que a gente teve do tempo dos sambaquianos para cá, ou mesmo do tempo, desde que começa a escrever a história,
a tecnologia mudou muito, a forma de viver mudou muito, mas você vê no século I picuinhas que você está vendo hoje. Sim, você entendeu? Sim. Brigas que você... O próprio subjugar povos, na Bíblia, né? Era sempre... A vontade desde a antiguidade, né? É um povo escravizando o outro, sempre foi assim, né? Então, tem coisas que entram humanas. E aí, a gente tem que olhar esses povos e esses grupos que passaram por aqui com esse olhar de igualdade. Mas de todos eram humanos, né? De modo de vida diferente. Então, assim, para a gente dar uma arrematada, então Joinville tem uma história, né? Muito maior do que a sua idade, né? Muito maior de 172, 173 anos, não vou recordar agora. E remonta de 10 mil anos, né? Grupos humanos. Podemos dizer que eram civilizações? E o que define civilização também é diferente, né? Também é diferente. Eram agrupamentos humanos. Agrupamentos humanos. Que tinham lá suas regras, suas divisões. Porque assim, a gente dá um conceito de civilização que é nosso. Sabe? Para ser civilização precisa ser assim. Isso vem também daquela ideia que você falou que já ficou por terra, de que história é quando tinha escrita. Então, já quer dizer que quem sabe escrever é um pouco... Quem é civilizado, ele é mais... o civilizado somos nós, né? Não tem uma tirinha que eu vi hoje, assim, numa pessoa sentada assim como nós, aí olha pra cima e tem um avião. E aí saem bombas do avião. Deu cara, chegaram civilizados. Porque é isso, é aquele que acha que, né, é melhor que o outro. É o que é melhor que o outro. Essa ideia de civilização traz muito Mas isso. Então, eram grupos humanos, tinham as suas divisões, tinham as suas hierarquias, né? Desde a tradição umbu, sambaquis e depois os povos indígenas. Você falou, eram os guaranis? Guarani, quando a gente fala G, a gente está falando de Chopin, Caigan. Que são povos que ainda existem, ainda estão aqui. Existem espaços, como é que eu posso dizer? Reservas indígenas em Joinville, acho que não, né? Aqui em Joinville, não. Acho que é em Araquari, né? Em Araquari, Guaramirim, né? Aqui em Joinville eu desconheço. Mas acho que Joinville não tem. Aqui, e eles estão... isso que é um grande... que a gente tem que pensar, né? O que a gente pode aprender com eles. Sim. E não dizer, eles existiram. Isso. Né? E aquela coisa de ficar estranhando, mas o índio com o celular, não tem... Poxa, já que eles acabaram se agregando à nossa cultura, então eles estão dentro, né? Eles são humanos. Sim, claro. Quando um indígena quer ter um celular, ele não deixa de ser indígena. É isso que a gente precisa entender. É igual, né? Porque a gente acha que para eles ser indígena... as pessoas que têm os seus descendentes alemães, né, vomitam para tudo quanto é lugar que são alemão, mesmo estando aqui em Joinville. Então, o indígena não vai ser indígena. Então, assim, a ideia de que a gente faz uma caricatura do indígena, que ele tem que ter aquilo, ele tem que se vestir daquela forma. Andar pelado. Não. Né? As coisas mudaram para todo mundo. Nós também não vivemos iguais os portugueses. E não vive igual a minha avó. Entendeu? Então, mas a gente quer isso para eles. Isso. Né? Então, assim, novamente, esses grupos, eles têm desejos, eles têm necessidades, eles precisam de educação como nós, de saúde como nós, de um espaço, e um espaço que tenha os direitos humanos, aqueles que nós temos, queremos para nós, mas um espaço que eles vivam a cultura deles, que eles consigam vivenciar isso, que cada vez é mais difícil, né? E para finalizar então, Teri, tu que é formada em História, como é que é ser formado em História? Estudar História em Joinville, e sabe que tem toda uma... a história de Joinville foi extremamente deturpada, pessoas ainda pensam assim, como é que é isso? Porque a gente sabe que, quando eu falo a gente sabe, porque eu também trabalhei nas instituições aqui históricas da cidade, né? Existe toda uma história que as pessoas querem acreditar e existe a história real, né? Assim, né? Como é que é trabalhar com História em Joinville? É como trabalhar com história no mundo. É uma grande confusão. Mas, assim, quando a gente fala, né, a história de verdade é a história que eu vou contar. A ideia do príncipe. E tem que a gente fala assim, sabe a história oficial, mas eu vou contar uma fofoquinha que não é oficial pra você. E as pessoas gostam muito dessa fofoquinha. Sim, você acabou de falar com o Dionei, que eles, quando visitam ali, só querem saber do fora do oficial. Do fora do oficial. Mas, assim, o fazer a história, escrever a história, ela é uma escolha. Sim. Né? Ela é uma escolha de posição política,
de posição social. O historiador, isso, né, já está mais do que... Ele não é neutro, ele é influenciado pela sua social, pela sua posição social e política, pela sua visão de mundo. A história, ela é feita num tempo, então ela vai conter elementos daquele tempo, do pensamento, do discurso daquele tempo, né? A história, ela é permeada de conflitos do apagar e do mostrar, né? Então, essa dificuldade da história, ela tem em todo mundo que trabalha com história. Mas eu sou uma pessoa formada em história que tem o privilégio de trabalhar no museu. Né? Então, está protegida pelo museu também, né? Não que eu estou protegida pelo museu, mas é um privilégio conseguir olhar para fora, é um privilégio conseguir olhar criticamente no tempo que essa história foi escrita, por que ela foi escrita, quais os interesses que envolviam essa escrita. Então, ter essa formação em história possibilita isso, né? Esse olhar mais crítico. Eu não vou pela fofoca nem pelo oficial. A gente consegue ver todo um contexto de pensamento e de discurso. Isso é um privilégio. Trabalhar, como eu trabalho no museu, ele me aproxima de pessoas. Então, a história é feita por pessoas, né?